Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo sobre o estudo da reta. Agora a gente vai falar sobre a equação geral da reta. Tá? No vídeo anterior a gente falou sobre a equação fundamental da reta. Bom, então a equação geral da reta. Né? Toda a reta R do plano cartesiano pode ser expressa por uma equação que tem esse formato. Ax mais by mais c igual a zero. Tá? Nessa equação, A, B e C, esses coeficientes são números reais. E A e B não são simultaneamente nulos, ou seja, eles não vão ser zero simultaneamente. Tá? Quando a gente for ver a equação reduzida, em que fica visível a relação entre esses coeficientes e o coeficiente angular de uma reta, aí fica mais claro o porquê de eles não poderem ser simultaneamente nulos. Tá bom? Mas de qualquer maneira, essa é a forma geral da equação geral da reta, tá? Uma equação desse tipo, com essas condições. A gente pode obter essa equação geral para a reta R conhecendo dois pontos, tá? Dois pontos não coincidentes, ou seja, eles não podem ser iguais, então um ponto A e um ponto B com coordenadas que não sejam idênticas, tá? E para isso, né, de posse desses dois pontos, a gente vai usar uma condição de alinhamento de A e B com um terceiro ponto, com um ponto genérico P. Ponto semelhante àquele que a gente usou para nos auxiliar a escrever a equação fundamental da reta. Tá? Então eu tenho ponto A e ponto B, e vou usar um ponto genérico P, com coordenadas x e y. Então, aqui está a representação disso no plano cartesiano, uma reta R aqui em vermelho, e os três pontos. Ponto A com coordenadas xa, ya, ponto B, e o ponto P, coordenadas x e y. Tá? Vejam que os três pontos estão numa mesma reta, eles estão alinhados. Tá? Se eles estão alinhados, né, se eles são colineares, se eles estão os três na mesma reta, isso significa que o determinante, né, dessa matriz está representado aqui dessa forma, né, o determinante dessa matriz que envolve as coordenadas desses três pontos, vai ser zero. Tá? Então, se houver essa condição de alinhamento, o determinante vai ser nulo. Sendo o determinante nulo, quando eu tiver o valor das coordenadas de xa, xb, yb, eu vou conseguir escrever a minha equação geral da reta nesse formato aqui. Tá? Eu não sei se vocês lembram bem de como se calcula o determinante, né? Então eu vou mostrar rapidinho, relembrar aqui. Né? Então, vocês imaginem aqui uma matriz A, 3 por 3, né? Que é o caso de matriz que a gente vai trabalhar aqui. Bom, 3 linhas, 3 colunas. Cada um dos elementos está sendo representado aqui, tá? Na matriz. Então, A11, então o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, tá? A12, então esses índices estão sempre mostrando linha, coluna, tá? Então A12, linha 1, segunda coluna, A13, linha 1, terceira coluna. Pega um outro aqui, por exemplo, A32, tá? Linha 3, coluna 2, ok? O determinante dessa matriz, né, que pode ser representado como determinante de A ou simplesmente a matriz, né, com essas barras verticais aqui paralelas, tá? O determinante pode ser calculado, né, por um método que consiste em reescrever ao lado da minha matriz 3 por 3 as duas primeiras colunas, tá? Então vejam que nessa figura, né, eu reescrevi, aqui então, né, ó, essa é a primeira coluna, e aqui é a segunda coluna. Tá? Então eu fiquei aqui com uma matriz de 3 linhas e 5 colunas. Tá? A determinação do determinante de tudo isso daqui, né, vai consistir em a gente fazer o quê? A gente vai multiplicar os termos de cada uma das 3 diagonais, que estão no mesmo sentido da diagonal principal. A diagonal principal é essa que mostra os elementos aqui em vermelho. Tá?
Então, o determinante da matriz A vai ser igual. Multiplico esses três elementos. A1, 1 vezes A2, 2 vezes A3, 3. Mais, vou somar. E aí multiplico os três elementos da matriz que está ao lado direito da matriz, dos elementos diagonais ali, da diagonal principal. Então vai ser A1, 2 vezes A2, 3 vezes A3, 1. Faço a mesma coisa com esses outros elementos. A1, 3, A2, 1, A3, 2. Vou multiplicá-los. Tá? Feito isso, eu vou subtrair tudo isso que eu encontrei do quê? Eu vou repetir o processo, só que agora eu vou pegar os elementos que estão na diagonal secundária. Tá? Então, seria nesse sentido aqui, ó, os elementos aqui embaixo representados em azul. Tá? Então, A3, 1, A2, 2, A1, 3. Que eu vou somar. Não, então, representei os em azul, mais multiplico os que estão em rosa aqui, que seria a diagonal logo ao lado ali, né? Então, 3, na verdade, A3, 2, A2, 3, A1, 1, que acho que ele confundiu os fatores. Depois o que está em verde, A1, 3, tá? Então, esses três caras representam essa diagonal secundária. Então, tudo isso, né? Os três termos que eu vou encontrar relacionados à multiplicação dos termos da diagonal principal e os paralelos, depois os da diagonal secundária, isso vai me permitir determinar ou calcular o determinante da matriz A. Tá? Então é assim que eu calculo o determinante. É a regra de Sarros. Vocês devem ter aprendido isso no médio. Provavelmente devem, os que estão fazendo o GA esse semestre, também estão relembrando esse conceito. Então, é isso que a gente deve fazer para calcular o determinante, né, dessa matriz composta pelas coordenadas dos três pontos, A e B e o ponto genérico, tá? E igualar isso a zero. Então eu coloquei aqui um exemplo em que a gente aplica exatamente isso daí, tá? Com a determinação da equação geral de uma reta em que os dois pontos são fornecidos. Então, ponto A e ponto B. A coordenadas 2 e 3, né, e B 1 e 5. Então eu tenho que montar aquela matriz, né, o determinante da matriz, e igualar a zero. Então essa é a forma geral, x, y1, xa, y1 e xb, yb1. No lugar de xa, né, eu vou colocar a coordenada x do ponto A, que é 2. No lugar de ya, coordenada y do ponto A, que é 3. Vejam que essa terceira coluna é sempre 1, tá? Mesma coisa agora para as coordenadas do ponto B. xb, coordenada x do ponto B, que é 1, e yb, que é a coordenada y do ponto B, que é 5. Tá? Então, é esse determinante que eu tenho que calcular. Lembre-se, à direita dessa matriz, né, que já está representada como um determinante, mas dessa matriz 3 por 3 eu reescrevo a coluna 1 e a coluna 2. Então, x, 2, 1 seria essa primeira coluna, e depois y, 3, 5, que seria a segunda. E aí vou partir para aquela multiplicação dos elementos da diagonal principal e dos paralelos, e depois subtrair olhando as diagonais secundárias, tá? Então veja, ó, vou fazer aqui com cuidado. Então, x vezes 3 vezes 1, 3x. Pego a diagonal à direita. Y vezes 1 vezes 1, y. 1 vezes 2 vezes 5, 10. Menos, e aqui dentro do parênteses eu repito esse procedimento de multiplicar os termos, só que agora da matriz secundária e as que estão à direita dela. Então, 1 vezes 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1 vezes x, 5x. 1 vezes 2 vezes y, 2y. Isso igual a zero, tá?
para que os pontos de fato estejam lá na mesma reta e eu consiga determinar a equação adequada. Aqui, né, eu volto ao conteúdo que a gente já trabalhou, tem um menos, 3 termos dentro do parênteses, isso significa que o sinal dos 3 vai ser invertido, se é mais vai ficar menos, se é menos fica mais. Então, a linha de baixo eu só reescrevi eliminando esse parênteses, então vai ficar menos 3, menos 5x e menos 2y. E o último passo é agrupar os termos semelhantes. Então, x com x, 3x com menos 5x, que dá menos 2x, y com y com menos 2y é menos y, e valores numéricos, 10 com menos 3, que é 7. Tudo isso igual a zero. Tá? Eu posso multiplicar ambos os lados da equação por menos 1, eu vou ter uma equação equivalente. Isso vai me levar a um 2x mais y menos 7 igual a zero. Porque é usual a gente deixar sempre, principalmente esse primeiro termo aqui, positivo, tá? Mas não estaria errado se tivesse representado também dessa forma. Mas essa segunda é a mais adequada, tá bom? Então, veja que isso aqui, essa equação, é uma equação geral da reta, tá? Lembra, a equação geral da reta tem aquele formato de ax mais by mais c igual a zero. Ou seja, ainda dá para, após esse procedimento de determinar a equação, a gente consegue dizer exatamente qual é o valor do coeficiente a, do b e do c. Tá bom? Então é assim que a gente consegue determinar a equação geral da reta, tendo 2 pontos que fazem parte dessa reta. Tá? Aqui tem mais um exemplo. Né? Então, conhecendo o gráfico da reta agora, tá? A gente também consegue determinar a equação geral. Bom, então veja aqui, né, ó, tem uma reta, 2 pontos dessa reta, tá? Eu tenho aqui na frente, né, eu trabalhei com o plano cartesiano lá do simulador PhET, então eu consegui determinar o valor das coordenadas x e y do ponto A e do ponto B, 0, 3 e 4 e 0, tá? Então isso me permite montar aquele determinante que vai me levar à equação geral da reta que passa por esses 2 pontos. Então lembre-se, né? x, y1, que seria um ponto genérico também da reta. Depois, xa, ya1, xa, ya, 0, 3 e 1. E depois as coordenadas do ponto B, xb, yb e 1. xb, yb e 1. Lembre-se, né, que essa terceira coluna é apenas 1. Tá? Para conseguir finalizar o cálculo do determinante, eu reescrevo aqui à direita as 2 primeiras colunas. Então, a coluna que envolve as x, coordenadas x e y dos pontos, tá? Igualo isso a zero. E aí parto para aquele procedimento de multiplicar os termos da diagonal principal e depois subtrair da multiplicação dos termos da diagonal secundária. Tá? Então veja, ó, partindo aqui da primeira diagonal, 3 vezes x vezes 1, 3x. Depois logo ao lado, y vezes 1 vezes 4, 4y. Depois 1 vezes 0 vezes 0, 0. Menos, e agora faço o mesmo procedimento pegando a diagonal secundária. Então 4 vezes 3 vezes 1, 12. Então menos 12. 0 vezes 1 vezes x, 0. 1 vezes 0 vezes y, 0. Então restou apenas o 12 lá dentro do parênteses. Tá? E aí, por fim, eu vou ter o 3x mais 4y menos 12 igual a 0. De novo, naquele formato adequado que deve ter uma equação geral da reta. Ax mais by mais c igual a 0. Ok? Então, percebam a diferença desse caso para o anterior. Né? Para o anterior, eu passei já os 2 pontos com suas coordenadas e aqui eu obtive as coordenadas a partir da análise dos pontos no plano cartesiano. Mas todo o restante do procedimento é o mesmo. Eu vou ter que calcular o determinante e igualar a zero para conseguir encontrar a equação geral da reta. Ok? Um último exemplo, né, é escrever a equação geral a partir da equação fundamental. Tá? Então essas equações, na verdade, todas elas
estão relacionadas, fundamental, geral, a reduzida, depois a gente vai ver também, tá? Então, se eu tenho uma, eu consigo obter a outra. Então, aqui eu tenho, dada a equação fundamental de uma reta, tá? Y menos 2 igual a 3, que multiplica x menos 5. Lembre-se que a forma geral da equação fundamental de uma reta é y menos ya igual a m, que multiplica x menos xa, tá? Então, o que tem a é associado ao ponto que eu sei as coordenadas. Y e x são as coordenadas de um ponto genérico, P, que eu introduzi para me auxiliar na obtenção da equação, e m é o coeficiente angular. Tá? Então, por comparação, vocês conseguem verificar aqui quais são os valores de ya, xa e m. Tá? E a partir dessa equação, eu quero, nesse exercício, encontrar a equação geral. A equação geral é essa que a gente acabou de ver nos exemplos anteriores, que tem essa forma. Ax mais by mais c igual a zero. Então, eu tenho que sair de algo assim e partir para algo como essa segunda equação. Tá? Então, vamos voltar aqui para a resolução. Primeira linha, eu só reescrevi a equação dada no enunciado, a equação fundamental. Na linha de baixo, eu fiz aqui a multiplicação, do 3 pelos dois fatores dentro do parênteses. E depois reescrevi todos os termos de um lado da igualdade. Veja que a equação geral ela tem todos os termos, os que envolvem x, y e as constantes, de um lado da igualdade e do outro lado vai ter o zero. Tá? Então foi isso que eu fiz. Eu passei o y e o menos 2 que estão aqui do lado esquerdo para o lado direito. Então o y foi negativo e o menos 2 ficou positivo. Tá? E aí eu inverti, usando uma das propriedades que a gente já tinha trabalhado, de A igual a B, portanto B igual a A. Agrupei os termos comuns, que aqui seriam os que envolvem apenas números, e cheguei aqui na forma final da equação geral dessa reta. Tá? Então, se eu tivesse aqui a representação no plano cartesiano dessa reta R, existem maneiras de eu representar isso por meio de equações. A equação fundamental, que representa essa reta, seria essa primeira, e a equação geral seria essa segunda. Tá? Então, são equações de uma mesma reta. Eu acho que depois a gente fala no próximo vídeo da equação reduzida, porque senão vão ficar muito longos os vídeos, ok? Então, esse foi o terceiro vídeo sobre a equação geral da reta. É isso, pessoal. Até o próximo em que a gente fala da equação reduzida.